pessoal, sou a Jaqueline e esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para conversar com vocês sobre o livro E o Vento Levou. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1936, ganhou o prêmio Pulitzer em 1937 e ganhou adaptação para o cinema em 1939. Uma curiosidade é que a escritora Michelle Mitchell escreveu em toda a sua vida esse único livro, o único livro dela que foi publicado. Ela ganhou muito dinheiro com a adaptação no cinema, com os livros, né, que foram publicados, então ela meio que abandonou a carreira literária e foi viver fazendo trabalhos filantrópicos. Bom, a minha edição é da Best Bolso, então ela é dividida em 2 volumes, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Cada volume contém mais ou menos não, pouco mais de 500 páginas, então são mais de 1000 páginas. Não é a melhor edição, né, mas eu consegui ler numa boa, embora as letras sejam um pouco pequenas. Grande parte também eu acabei lendo no Kindle por causa disso, queria ler à noite, com letras maiores, então eu li boa parte lá, mas li também boa parte aqui. Aqui o livro, a história se passa no período da Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil Americana, então a gente vê que no primeiro volume, aqui vai ter o período antes e o período da guerra. No segundo volume é o período pós-guerra, chamado período da Restauração. Bom, o livro se ambienta, como eu disse, na Guerra da Secessão, mais ou menos em 1862, por aí um pouco mais adiante, né? A gente sabe que o estopim da guerra foi acabar, né, com o sistema escravagista, né, com a exploração do trabalho escravo. A história se passa na Geórgia, né, no estado da Geórgia, na verdade, e tem como ambientação a fazenda de Tara, parte em Tara e parte em Atlanta, tá? Que também é no sul dos Estados Unidos. Inclusive a escritora, ela é da cidade de Atlanta, então ela exalta bastante isso. Ela cresceu escutando história da secessão, então ela pesquisou muito e escreveu o livro. Bom, enfim. Então lá em Tara, a fazenda pertencia ao pai da Scarlett O'Hara, era da família O'Hara, né? E ele era um irlandês que veio para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E ele foi trabalhando com muita luta, conquistou, veio sem nada e conquistou uma grande fazenda, um grande latifúndio de plantação de algodão, com a exploração da mão de obra escrava. A mãe já era diferente, ela tinha uma linhagem francesa, de uma família francesa, então ela tinha uma educação um pouco mais refinada, ela queria dar essa educação para as filhas, né? Aliás, ela dava essa educação das filhas crescerem como uma dama, né? Se portar bem na alta sociedade, enfim. E a Scarlett, ela era uma moça que se portava assim, embora ela pensasse de forma diferente, ela estava nem aí, ela era muito egocêntrica, muito mimada, ela era aquela pessoa, como eu posso dizer, orgulhosa, né? Então ela estava só preocupada com os sapatos, com os chapéus, com os vestidos, com bailes, em ser cortejada por vários homens. Ela era muito bonita, então ela se achava a beldade do condado, e ela era realmente muito bonita, e isso causava um pouco de inveja entre as outras moças e um pouco de raiva pelo comportamento que a Scarlett tinha, né? Embora ela agisse como uma dama, ela pensava de outra forma, mas ela tinha esse negócio de atrair os homens todos para ela, e as meninas não gostavam muito disso. Bom, a história começa contando de um churrasco que vai acontecer na fazenda ao lado, né? A fazenda pertence à família Wilkes, e a Scarlett é apaixonada pelo filho da família Wilkes, né? O Ashley. Então ela soube que naquele churrasco o Ashley ia se declarar um noivado com a prima Melanie, e a Scarlett não gosta nada disso. Então ela resolve ir nesse churrasco, dar um jeito de conversar com o Ashley e contar do amor que ela tem por ele, e para ele ficar junto com ela e pronto, largar essa menina boba, sem graça, como ela mesma diz, que ela não tem graça nenhuma, e ficar com o Ashley. Acontece que lá ela dá um jeitinho lá de ficar com ele, e ela conta isso, ela se declara para ele, e ele fala algumas coisas que a Scarlett não gosta muito. Isso ela conta dentro de uma biblioteca, fica com muita raiva e joga um vaso na parede, isso depois que o Ashley foi embora. E levanta um homem do nada no sofá, estava lá deitado, ela não viu, e acha aquela cena muito interessante, muito excêntrica, e começa a rir da Scarlett. Ela fica
com muita raiva disso. Esse homem, o Rhett Butler, é um homem que vai aparecer na vida da Scarlett muitas vezes, e ele é um homem totalmente desprezado pela sociedade. Ele era um homem muito rico, muito alinhado, elegante, garboso, né? Mas a sociedade não gosta dele porque acha que ele conseguiu enriquecer por meios obscuros. Ele foi rejeitado pela família por algumas atitudes. O pai dele como fala, cortou as ligações com o filho, mas ele cresceu na vida, ficou muito rico, mas as pessoas desconfiam que é de uma forma obscura, né? Então ele era muito mal falado. Teve uma vez que ele saiu com uma moça e chegou muito tarde, e todo mundo pressionou para ele casar com ela. Ele disse que não ia casar, que não fez nada, não tinha motivos para isso. Então ele ficou muito mal falado. Mas ele era um homem que tinha uma personalidade meio parecida com a Scarlett. Ele não aceitava tudo que a sociedade impunha naquela época, né? Então ele falava as coisas na lata, e a Scarlett tinha essa proximidade dele, embora ela achava ele ela chamava ele de verme, de mau caráter, né? Xingava ele tudo quanto é nome aí, mas os dois se davam bem por ter as personalidades parecidas, né? Então ele aparece em vários momentos da vida da Scarlett aí. Nesse período aí, os homens estão se confabulando para lutar na guerra, né? Era o orgulho sul-americano de lutar pela guerra, e o Hatch era o único homem assim que não queria lutar na guerra. Ele queria ganhar seu dinheiro, né? Se enriquecer mais e mais. A Scarlett achava uma bobagem esses homens irem para a guerra, mas todos queriam, inclusive Ashley. Ashley também achava a guerra uma bobagem, um desperdício, mas ele foi lutar pelo que ele acreditava, né? Ele juntou com os homens. Então os homens do condado todos foram para a guerra, menos Rhett Butler, que foi fazer os negócios dele, né? Ele era um comerciante, viajava para outros países, inclusive para o norte dos Estados Unidos, né? Ficar ao lado dos Yankees, né? Os soldados do norte eram chamados de Yankees, e voltava para o sul trazendo coisas, enfim. Aí teve esse período muito difícil da guerra, e aí eu não posso mais contar, né, porque isso aí, posso dar um spoiler aqui. Eu acho melhor você ler o livro. Mas aqui o interessante é que em determinado momento, né, a guerra, a gente sabe, como eu disse, que o estopim da guerra foi por causa do sistema escravagista, só que a autora foi muito criticada, tem essa parte polêmica do livro, né, foi muito criticada por ela mostrar a escravidão de forma bem idílica, bem idealizada. Parece que ela simpatizava com os escravagistas, né, da época. Ela viveu, ouvindo histórias assim. Ela provavelmente devia ser de alguma família, os antepassados que viveram disso, não sei, né, isso aí eu tô supondo. Mas então ela foi muito criticada por causa dessa polêmica, enfim, que ela retratou um lado escravo que a gente sabe que foi muito pior do que o que foi retratado aqui. Inclusive, em determinado momento, a Scarlett encontra uma mulher de um Yankee, que a mulher questiona a Scarlett, fala assim: mas os escravos eram tratados como no livro A Cabana do Pai Tomás. E aqui eu faço um adendo, porque eu já li A Cabana do Pai Tomás, vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser assistir. E lá o livro foi escrito pela... eu esqueci o nome dela nesse momento, mas ela era uma abolicionista, e ela quando ela escreveu esse livro, ela foi cumprimentada por Abraham Lincoln por ser a mulher que botou pólvora aí nessa guerra, né? Então é um livro muito interessante. Assistam o vídeo, vou deixar aqui embaixo, tá? E é só um adendo mesmo, porque ela faz essa citação aí a esse livro. Então tem essas críticas, a polêmica da escravidão, enfim. E aqui a gente vê como os escravos foram tratados, principalmente no segundo livro, depois da abolição. Isso aí não é spoiler, gente, isso aí é história, né? Então, assim, na segunda parte, como os ex-escravos eram vistos, os negros eram vistos, né? Então é uma parte interessante aí para conhecer da história. Então, e quanto ao filme, o que eu achei do filme? O filme foi um filme que ganhou 8 estatuetas, né, do Oscar, né? Por melhor direção, melhor filme, melhor atriz, e outras coisas mais, não estou lembrando aqui, melhor adaptação para o cinema, enfim, 8 no total. A atriz que viveu a Scarlett O'Hara, a Vivien Leigh,
ela queria esse papel de qualquer jeito. Logo quando ela leu o livro, ela falou, eu vou ser a Scarlett. Ela não era uma atriz muito conhecida na época, mas ela foi atrás e conseguiu o papel. Já o Clark Gable, que era o Rhett Butler, ele não queria viver esse papel e acabou acontecendo dele virar. Ele acho que ele era de uma outra produtora, acabou que a produtora do filme pagou milhões para outra para liberar ele acabou vivendo o Rhett Butler. E curiosamente ele foi conhecido em toda a sua vida mais pelo papel do Rhett Butler, né? Ele era um galã assim e tal. Bom, enfim. Então, assim, o que eu achei do filme? Eu achei o filme muito bonito, claro, mas eu vi que suprimiu muitos fatos do livro, né? Muitos personagens que eu acho interessantes e importantes na história, eles foram tirados do filme. Claro, o filme tem mais de 3 horas. Acho que se tivesse tudo que tem no livro, daria umas 5 horas ou pouco mais que isso. Mas, de qualquer forma, é um filme muito bonito, mas eu prefiro que você leia o livro e depois assista o filme, tá? Então é isso aqui que eu tinha pra falar sobre o livro. Ele estava nas minhas metas aí de calhamaços, da minha meta de 1001 livros para ler antes de morrer. Com certeza é um livro que marcou a minha vida, é um dos melhores livros que eu já li, então eu recomendo sim a leitura do livro. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê seu joinha, se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais, tchau, tchau!